Então vamos lá, só a gente recapitulando, eu tenho aqui ó, a silhueta vestibular e a silhueta proximal mesial. Então quando eu vou colocar ou quando eu vou desenhar a silhueta no bloco de cera, essas interfaces elas precisam estarem de acordo. Por exemplo, aqui é a face vestibular, esse lado aqui é o mesial, consequentemente eu tenho a silhueta mesial nessa região. Mais uma vez eu chamo a atenção, ó, vestibular, nesse caso a mesial, atrás a palatina e do outro lado a face distal, tá? Então, feito isso, a primeira coisa que nós vamos executar ou fazer, na verdade, é ter em mente que essas silhuetas elas estão dispostas em locais diferentes, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, o que a gente pode começar, seria pela proximal. Normalmente, eu sugiro que essa silhueta ela fique muito bem, digamos, centrada ou centralizada, digamos assim, no bloco de cera. Qual o motivo? Pelo simples fato de que o deslocamento dessa silhueta em uma das direções pode de alguma maneira dificultar ou te dar uma falsa referência, digamos assim, durante o ato da escultura, ok? Então, ó, é comum a gente usar alfinetes, né? E esses alfinetes, por sua vez, eles podem servir para, digamos assim, travar essa silhueta em posição. De maneira que durante você transcrever essa silhueta para o bloco, ela vai estar devidamente travada, né? Ela vai estar devidamente adaptada. Então, vamos lá, ó. Normalmente eu travo uma aqui, uma em cima e embaixo. E eu faço um pouquinho diferente. Como é que seria isso? Eu, em vez de fazer o picote, furar, eu prefiro usar de maior precisão com a ponta. Como é que seria? Eu pego uma ponta de algum instrumental ou de alguma lapiseira, né? E eu costumo fazer, ó. Na verdade, eu vou contornar o desenho. Eu vou contornando o desenho, utilizando a ponta do instrumental, sem muita força, ó. Quando você utiliza uma lapiseira, automaticamente você já vai sabendo quais os locais por onde você já passou. Mas eu vou explicar o porquê que um pouquinho mais à frente, porque que eu costumo utilizar esse perfil de recorte, tá? Olha lá, ó. Então, ó, eu faço o contorno. Fiz o contorno dessa região, contorno da região da crista mediana. E assim que eu removo a silhueta, olha o que eu encontro lá, ó. É muito comum a gente encontrar blocos de cera assim, ó. Então, para a gente poder reavivar o recorte que a gente fez, eu costumo fazer isso, ó. Desenhar novamente. Né? E fazer o contorno da silhueta ao redor do dente inteiro. E é sempre importante a gente, né, jogar um pouquinho do talco. Para quê? Qual é a finalidade do talco? É deixar evidente as regiões ou áreas que a gente contornou, né? O bloquinho está meio cheio de irregularidade, mas quem se sentir um pouco incomodado com isso, é só você passar, ó, a lâmina por cima para deixar ele regular. Ok? E obrigatoriamente, ó, vai ficando mais evidente. Ok? Eu chamo a atenção nesse exato momento para duas situações. A primeira é que a gente precisa fazer um recorte preciso. Quando eu me refiro à precisão, eu levo em consideração que o recorte ele deve seguir rigorosamente as linhas que foram determinadas por aqui, ó. Eu não posso esquecer que essa daqui é a mesial, né? Jamais. E eu preciso seguir exatamente esse risco em cima,
nem entrar nessa área e nem deixar quem. Como é que a gente faz isso? Para isso, nós vamos utilizar uma placa de vidro para nos auxiliar durante o recorte. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Essa etapa é uma etapa que basicamente é similar para todas as esculturas que a gente vai fazer. Mas eu costumo retirando normalmente aos poucos a quantidade de cera. Justamente, se eu fizer uma quantidade muito grande ou tentar raspar uma quantidade muito grande, pode acontecer do bloco quebrar. Então, eu sugiro que a gente vá tirando aos pouquinhos, até nós chegarmos à área que nos interessa. Tá? Muita gente tem uma certa dificuldade com relação à região próxima à base. E eu chamo a atenção para vocês não esquentarem muito a cabeça com a base agora. Ok? Então, eu vou remover a cera, basicamente. Do local. E vai uma dica, fica a dica. Como é que eu faço para tirar essa cera que fica aqui, nessa região? Eu entro com a parte da ponta ativa do estilete e vou fazendo movimentos de cima para baixo. Observe que eu vou tirando lâminas bem finas. E eu tenho que ter um certo cuidado, porque à medida que eu vou tirando essas lâminas, se eu tirar ela muito grossa, eu posso correr o risco de quebrar a base ou quebrar basicamente o meu bloquinho de cera. Tá? É importante sempre estar utilizando a luva e ter em mente que o deslize de um instrumento desse pode causar sérios acidentes. Então eu sugiro que você procure sempre uma luva de látex ou de vinil. Quem tiver alergia, algo do tipo assim ao látex, utilize luva de vinil e todo equipamento de proteção individual para evitar acidente. Ok? E aqui a gente vai aparando as arestas da base com muito cuidado para evitar fratura. Aqui do mesmo jeito, eu vou adentrar parte da ponta ativa, vou raspar gradativamente o bloquinho de cera. Aí seria interessante ir aprofundando aos poucos a base e retirando a cera. Observem que eu chego próximo da linha, mas não excedo a mesma, tá? Então, à medida que a gente vai se aproximando da linha, aí já merece uma atenção maior em relação a isso. E aí eu vou começar a tirar filetes de cera mais fino até eu chegar àquela área que me interessa. Bom. Tá vendo? Então, eu chamo a atenção justamente para essa área de bossa. Muita gente acaba passando despercebido essa área. Eu acabo mostrando sempre que esse desgaste que é feito na região de bossa é algo muito sutil e que muita gente acaba passando despercebido. Eu não posso deixar isso aqui reto, né? Eu preciso de alguma maneira deixar isso evidente, tá? E aí, olha, o que eu vou fazendo? Eu vou tirando a cera dessa região. Ok? E aquelas áreas mais sutis, é importante a gente passar de leve a lâmina até a gente chegar exatamente na linha determinada que eu tracei. Quanto mais preciso eu for nessa área, melhor vai ser o meu resultado final, ok? Aqui, quando a gente chega na região, de borda incisal do canino, olha como é que é feito.
Eu vou tirando as raspas bem fininhas até chegar na área de interesse. Ok? E aqui do mesmo jeito, ó. Eu vou chegando aos pouquinhos e vou retirando isso aos poucos. Vai chegar uma hora que eu vou ter que remover, ó, região relacionada à crista mediana. Mas ainda assim, a quantidade de cera que eu vou removendo é muito pequena, é bem sutil. Tá? Ó. Muita gente tem dificuldade para fazer a remoção dessa cera aqui nesse local. Aí, normalmente, o que eu sugiro que vocês façam? Ó. Existe esse instrumental que é o Lecron, e ele tem essa inclinação, ó, essa curvatura na região lingual. Algo parecido com como a gente faz no incisivo. Mas aí a gente vai raspando isso gradativamente até a gente conseguir um equilíbrio de desgaste tanto na mesial como na distal. E eu chamo a atenção justamente para isso. Tá? Outra coisa que muita gente acaba questionando é: professor, eu tenho um desgaste, o meu desgaste que está sendo feito por mesial, ele é diferente por lingual. O ideal é que tudo esteja aqui devidamente equilibrado. Então, para isso que a gente usa a lâmina de vidro. Qual a finalidade dessa lâmina? É checar se o desgaste que eu estou fazendo nessa face mesial é a mesma por distal. Ó. Tá vendo? Então, o que eu faço? Normalmente, eu passo a lâmina de vidro e checo se o contato que eu estou tendo da lâmina ocorre tanto naquela região lá atrás como aqui em cima. Se isso definitivamente está ocorrendo, ótimo. Isso quer dizer que a quantidade de desgaste que eu tenho aqui é exatamente igual aqui. Ok? Então, ó, finalizada o recorte ou a remoção da cera nas regiões de faces livres. Ok?